Em plena crise de abastecimento de água em São Paulo, a Sabesp se viu obrigada a tornar transparente uma prática da companhia que pode ter agravado ainda mais a crise hídrica. Grandes consumidores eram estimulados a usarem mais água para terem descontos de até 75% nas tarifas. E o pior, muitos dos que pagavam menos nas contas de água são empresas de comunicação. Especialistas dizem que isso afetou a cobertura jornalística sobre a crise da água. Pela Lei de Acesso à Informação, a Sabesp foi obrigada a divulgar a relação de clientes privilegiados. São 537 empresas, condomínios e shopping centers que recebem até 75% de desconto para consumo acima de 500 mil litros de água por mês. O fato de grandes empresas receberem grandes descontos por usarem grandes quantidades de água é visto pelo ambientalista Carlos Bocuí como um grande incentivo ao consumo desnecessário de água. Dentro da lógica da privatização da água, o que acabou ocorrendo em São Paulo é que houve o favorecimento de grandes consumidores com grandes descontos para algumas empresas e, por outro lado, a população penalizada pelo dobro do custo, não é? Então, nós temos um sistema que favorece empresas e, por outro lado, é prejudicial à sociedade, porque a água é um bem comum e deve ser tratado como bem comum e não como um produto a ser consumido em excesso. No ano passado, mesmo com a crise de água já em evidência, a Sabesp fechou mais 42 contratos privilegiados com grandes consumidores. Além disso, há um grave conflito de interesses. Entre os grandes consumidores listados pela Sabesp estão 5 grandes empresas de comunicação, como a Rede Globo, o UOL da Folha de São Paulo e a Editora Abril. Para esse professor de comunicação da USP, uma relação comercial, seja em patrocínio ou outro tipo de benefício, influencia o trabalho jornalístico. Talvez por isso, diz o professor, a crise de abastecimento de água não tem recebido na imprensa paulista a importância merecida. Se você for acompanhar a cobertura que essas empresas têm feito nos últimos meses e talvez no último ano, da crise da falta d'água na cidade e no estado de São Paulo, mostra claramente que elas têm uma tendência, primeiro, a minimizar o problema e depois a esconder os responsáveis, ou o grande responsável pelo problema, que é o governador Geraldo Alckmin, que durante todo o ano passado, até o dia da eleição, escondeu a necessidade, que já era muito antiga, de fazer um racionamento e conter, né, o uso exacerbado da água em São Paulo. O professor Lalo destaca ainda que, além do desconto na conta de água, um dos noticiários da TV Globo de São Paulo foi patrocinado pela Sabesp. Na televisão, nós estamos vendo de maneira cada vez mais clara que a separação que deve existir no jornalismo entre o departamento comercial e o departamento de jornalismo, cada vez não existe mais. Eles praticamente se combinam. Esse exemplo da Sabesp talvez seja o exemplo mais claro. Quer dizer, a Sabesp, durante muito tempo, patrocinou o SPTV segunda edição aqui em São Paulo. E, obviamente, para não perder esse patrocínio, o departamento de jornalismo se vê inibido de ter feito qualquer crítica, nunca fez qualquer crítica ao trabalho da Sabesp.